A dócil Fyodor Dostoiévski. Capítulo 3. O mais nobre dos homens, mas eu mesmo não creio. Não consegui dormir. Pudera, com uma espécie de pulso me martelando na cabeça. Queria apreender tudo isso, toda essa lama. Ah, essa lama! Ah, de que lama eu a arranquei então? Pois ela tinha que entender isso, reconhecer o valor do meu ato. Agradavam-me também vários pensamentos, por exemplo, o de que eu tinha 41 e ela mal fizera 16. Isso me cativava, essa sensação de desigualdade. Era muito doce isso, muito doce. Eu, por exemplo, queria comemorar o casamento à la anglaise, isto é, decididamente a dois, exceto por duas testemunhas, uma das quais Luquéria, e logo depois ao trem, nem que fosse, por exemplo, para Moscou. Acontecia, a propósito, que eu tinha mesmo um negócio por lá, num hotel por 1 ou 2 semanas. Ela se opôs, não permitiu, e fui forçado a ir à casa das tias apresentar os meus respeitos, como parentes de quem eu a estava tomando. Cedi, e às tias dispensou-se o que lhes era devido. Cheguei até a presentear essas bestas com 100 rublos cada uma, e prometi mais, sem dizer nada a ela, é lógico, para que não a magoasse a baixeza da situação. As tias, na mesma hora, ficaram uma seda. Houve discussão ainda sobre o dote. Ela não possuía nada, quase que literalmente, mas também nem queria nada. Eu, todavia, consegui lhe provar que absolutamente nada era inadmissível, e seu dote lhe dei eu mesmo, pois quem é que lhe daria alguma coisa? Bem, mas quanto a mim, que se dane. Tive êxito, não obstante, em lhe transmitir, apesar de tudo, várias das minhas ideias, pelo menos para que ficasse sabendo. Fui até precipitado, talvez. O principal é que, desde o começo, por mais que se contivesse, ela se lançava a mim com amor, me acolhia. Quando eu chegava ao anoitecer, cheia de enlevo, me contava como foi ciciar, o deslumbrante ciciar da inocência, toda a sua infância, a sua meninice, sobre a casa dos pais, sobre o pai e a mãe. Mas em todo esse arrebatamento, dei logo de uma vez um banho de água fria. A minha ideia consistia justamente no seguinte. Aos enlevos, eu respondia com o silêncio. Benévolo, é claro. Mas, apesar de tudo, ela viu num instante que nós somos diferentes e que eu sou um enigma. E eu, eis que o que importa, apostei no enigma. Foi então para propor um enigma, talvez, que eu acabei fazendo toda essa besteira. Em primeiro lugar, a severidade. Foi debaixo da severidade que a trouxe para casa. Nenhuma palavra, embora me sentindo satisfeito, criei então todo um sistema. Ah, sem nenhum esforço, ele veio à tona por si mesmo. E nem poderia ter sido de outro modo. Eu precisava criar esse sistema em razão de uma circunstância inelutável. Mas por que é que, afinal de contas, estou me caluniando? O sistema era verdadeiro. Não, escutem, se é para julgar um homem, então que o julguem com conhecimento de causa. Escutem. Por onde começar? Porque isso é muito difícil. Quando você começa a se justificar, aí é que fica difícil. Vejam só, a juventude despreza, por exemplo, o dinheiro. Eu prontamente teimei no dinheiro.
e repisei no dinheiro, e teimei tanto que ela foi silenciando cada vez mais e mais. Arregalava mais os olhos, escutava, olhava e silenciava. Vejam só, a juventude é magnânima, isto é, a boa juventude, magnânima e impetuosa, mas tem pouca tolerância. Basta um, porém, e vem o desprezo. Mas eu queria a grandeza, eu queria infundir a grandeza direto no coração, infundi-la nos olhos do coração. Não era isso? Vou tomar um exemplo banal. Como é que eu iria explicar, digamos, a minha caixa de penhores a um caráter assim? É lógico que não toquei explicitamente no assunto. Do contrário, seria como se eu estivesse pedindo perdão pela caixa de penhores. Mas, por assim dizer, fiz uso do orgulho, falava quase calado. É que eu sou o mestre em falar calado. Passei toda a minha vida falando calado e vivi comigo mesmo tragédias inteiras calado. Ah, pois eu também fui infeliz. Fui abandonado por todos, abandonado e esquecido. E ninguém sabe disso. E de repente veio essa menina de 16 anos, recolheu das mãos de gente baixa pormenores sobre mim e pensou que sabia tudo. E, no entanto, o recôndito permaneceu apenas no peito deste homem. Eu continuava sempre calado, e particularmente com ela, eu me calava, até o dia de ontem mesmo. Por que me calava? Como um homem orgulhoso. Queria que ela descobrisse por si mesma, sem mim, mas também não pelas histórias dos canalhas, que ela por si mesma adivinhasse acerca deste homem e o alcançasse. Ao aceitá-la na minha casa, queria respeito total. Queria que ela rezasse fervorosamente diante de mim por meus sofrimentos. E eu merecia isso. Ah, sempre fui orgulhoso, sempre quis tudo ou nada. Foi justamente por não ser um meeiro da felicidade, mas por querer tudo, foi justamente por isso que me vi forçado então a agir assim. Adivinhe por si mesma, digo eu, e dê o valor. Porque os senhores hão de convir que se por conta própria eu começasse a lhe explicar e a lhe sugerir, a bajular e a pedir respeito, seria o mesmo que mendigar. Aliás, por que é que eu estou falando disto? Besteira, 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 besteira. Expliquei-lhe, então, franca e impiedosamente, e ressalto que foi impiedosamente, em 2 palavras, que a generosidade da juventude é um encanto, mas não vale um vintém. Por que não vale? Porque não lhe custa nada, não resultou do fato de ter vivido. Tudo são, por assim dizer, as primeiras impressões da existência. Mas vamos ver como é que se arranja no trabalho. A generosidade barata é sempre fácil, e até o sacrifício da própria vida. Mesmo isso também sai barato, porque nesse caso é só o sangue que ferve e há um excesso de forças, e se deseja apaixonadamente a beleza. Não, vamos, tome uma proeza da generosidade, uma proeza difícil, abafada, inaudível, sem brilho, alvo de calúnia, na qual há muito sacrifício e nem uma gota de glória. Na qual o Senhor, um homem esplêndido, seja exposto diante todo o mundo como um canalha, quando na verdade é mais honesto do que todos os homens da terra. Bem, vamos lá. Experimente realizar essa proeza. Ah, não, senhor, o senhor se recusaria, ao passo que eu não fiz outra coisa em toda a minha vida
senão carregar essa proeza. De início ela discutia, e mas depois foi se calando completamente até, apenas arregalava demais os olhos, escutando, uns olhos assim grandes, grandes, atentos. E afora isso, de repente entrevi um sorriso, desconfiado, silencioso, nada bom. Foi justamente com esse sorriso que eu a introduzi na minha casa. É verdade também que ela já não tinha para onde ir.